E hoje, mais uma vez, vamos conversar sobre a alteração da legislação por força da decisão do STF. A decisão que invalidou parcialmente os dispositivos da lei do motorista. Hoje vamos conversar sobre intervalo intrajornada, ou seja, intervalo para refeição e descanso, e a parada obrigatória prevista no Código de Trânsito Brasileiro. Intervalo intrajornada previsto na CLT, mínimo por ser considerado uma condição de saúde e segurança do trabalhador, o mínimo é 1 hora e não pode ser reduzido. Código de Trânsito Brasileiro prevê uma parada obrigatória para todo motorista profissional que, no transporte de rodoviário de cargas, a cada 6 horas de direção, deve ter 30 minutos de descanso. Transporte de passageiros, a cada 4 horas de direção, deve ter assegurado 30 minutos de descanso. A legislação ela determina que a cada 6 horas deve ter ocorrido 30 minutos, ou seja, em 5 horas e meia é a orientação que esse funcionário, que esse motorista pare a direção e descanse por 30 minutos. A cada ciclo de 6 horas deve ter acontecido os 30 minutos de descanso. Exceção quando a rodovia não permite essa parada em segurança. Aí pode se estender a jornada até que esse profissional chegue a um local seguro para realizar esse descanso. Em 2015, houve uma alteração legislativa, especificamente nesse artigo 235C da CLT, onde foi permitido que, chegando próximo a esse intervalo de parada obrigatória do Código de Trânsito Brasileiro e estando o profissional em período de intervalo intrajornada, ou seja, intervalo para refeição e descanso, esses períodos poderiam coincidir, ou seja, o profissional iria usufruir do intervalo de intrajornada e já englobaria o período de parada obrigatória. O que mudou? O STF, por decisão recente, do último dia 30 de junho, determinou que essa coincidência de períodos é proibida. Ele entende que houve uma redução do período de descanso que é necessário para a recuperação desse profissional, do descanso físico desse profissional. E esse descanso é justamente para atribuir maior segurança nas rodovias. Basicamente foi essa a fundamentação. Havendo uma redução desse período de descanso, foi declarada a inconstitucionalidade do parágrafo 2º do artigo 235C da CLT e com isso não pode mais existir essa coincidência de descanso. Na prática, isso aconteceu por quê? Período mínimo de descanso intrajornada é de 1 hora. Período de parada obrigatória a cada 5 horas e meia de direção, 30 minutos. Ou seja, conciliando os dois períodos, nós teríamos 1 hora e meia de descanso desse profissional. O parágrafo 2º do artigo 235C da CLT determinava que poderia coincidir. Então, coincidindo esses períodos, o profissional realizando 1 hora de intervalo intrajornada, ele já teria usufruído também dos 30 minutos de parada obrigatória da lei de trânsito. Com esse impedimento de coincidir esses períodos de descanso, o que vai acontecer? Esse profissional ele precisa descansar 1 hora de intervalo por força da determinação da CLT, mais 30 minutos por força do Código de Trânsito Brasileiro. Então, o entendimento do STF é que estava havendo uma redução de no mínimo 30 minutos de intervalo
para esse profissional de intervalo de descanso, para recuperação mental, física e o que acarretaria em uma maior chance de acidentes nas rodovias, porque ele entende que esse descanso, da forma que determina a CLT e o Código de Trânsito Brasileiro, se destinam a um descanso físico que acarreta a insegurança da rodovia. Com esta alteração, os empresários do ramo de transporte e logística, que são os afetados diretamente por essa decisão, precisarão reorganizar o seu quadro, reorganizar a sua estratégia, reorganizar toda a condução diária para que a estes profissionais, motoristas e os ajudantes que o acompanham, tenham obrigatoriamente esses descansos separadamente. Claro que, se coincidir o tempo de descanso intrajornada mais a parada obrigatória, se coincidir esse período, então esse profissional ele está dirigindo às 5h30 e coincide com o intervalo para refeição, sob o ponto de vista jurídico, não haverá prejuízo para esse profissional se aumentar para 1h30 esse intervalo de refeição e descanso, porque não houve uma redução. O que não pode é coincidir e para que esse intervalo intrajornada esteja também englobado os 30 minutos de intervalo. Então, se coincidir o período, claro, você vai precisar somar os dois períodos. Então, somar 1h ou 1h30 ou 2 horas de intervalo que esse profissional tem por direito, conforme o contrato de trabalho dele, mais os 30 minutos de parada obrigatória. Com isso, o empregador estará assegurando o gozo do período integral do período de descanso, dos 2 períodos de descanso que determinam o Código de Trânsito Brasileiro mais a CLT. Com isso, não haverá prejuízos ao empregado e, consequentemente, o passivo trabalhista dificilmente vai acontecer nesse sentido. Era isso que tínhamos para trazer hoje. Qualquer dúvida, nós ficamos à disposição.